Fala, time! Boa notícia para você. Se você está cumprindo, se está cumprindo o nosso roteiro, você já aprendeu algumas coisinhas. A última é que o texto, para ser produzido, ele precisa ser projetado. Projetar um texto é cuidar da sua preparação. Algumas pessoas me perguntaram, professor, como que eu vou cuidar da preparação do texto se eu vou ter pouco tempo para fazê-lo no dia da prova? Entenda. Eu vou utilizar uma frase de um corredor muito famoso que diz o seguinte: eu treinei 6 anos para correr 6 segundos. A tua preparação, ela tem que ser o mais completa possível, né? Os teus estudos para o para o dia da prova tem que ser os mais completos possíveis. Sendo assim, não fique surpreso se você ler muita coisa antes do dia da prova. E no dia da prova, você conseguir desenvolver. A proposta do nosso curso é essa. É fazer com que você estude o máximo possível, leia o máximo possível, escreva o máximo possível para quando chegar no dia da prova você já tenha uma bagagem, já tenha uma forma tua de escrever, ok? Nós iniciamos os treinos sobre projeto textual. E o que foi que eu falei para vocês? Que projeto textual tem etapas. Foi o que eu falei para vocês, que projeto textual tem metas. As metas principais de um projeto textual são, né, reunir os dados que iremos utilizar no texto final. Lembrando que o texto final é um produto do projeto textual e que passou por uma revisão, né, e uma correção. Então, o projeto textual, ele não é o texto em si. O projeto textual é o que você faz para chegar ao texto. Tudo bem? Para avançarmos nesse conteúdo, para avançarmos no conteúdo, eu quero que vocês entendam o seguinte. Deixa eu abrir aqui uma coisinha. Eu quero que vocês entendam o seguinte. Primeira coisa, nós iremos projetar um texto. Nós iremos projetar um texto para se tornar nota 10. Então, a nossa ideia é, antes de iniciarmos a escrita do texto, fazermos uma reunião das melhores ideias para que no processo de escrita essas ideias elas se organizem de modo a não exigir tantas correções, para que você reduza ao máximo possível o número de erros. Tudo bem? Então bora lá. Se já entendemos o que é projetar o texto, e quando falamos lá de estrutura textual, falamos um pouquinho das partes do texto dissertativo argumentativo, hoje nós iremos focar especificamente em uma parte. E mais especificamente ainda, em uma parte da parte. Ok? Tema da aula de hoje: Introdução nota 10. Coloca aí. Introdução nota 10. A introdução é uma parte do nosso texto dissertativo. A introdução é a parte inicial do texto dissertativo. Escreve aí. A introdução é o meu cartão de visita, né? É o meu cartão de visita. É aquilo que eu entrego para o meu leitor para que ele saiba o que é o meu texto, tá bom? Então, é como se fosse a bio do teu Instagram, né? Lá na bio do Instagram, você coloca as informações principais sobre você para que os teus seguidores eles saibam do que se trata aquele perfil, tá bom? No meu perfil, por exemplo, tem professor Arraes, especialista em aprendizagem,
mentor do time Pioneiros. Vocês. O que mais que tem lá? Redação definitiva, né? E um convite para fazer parte do time, clicando no link. Pronto. Você vai ver lá, você vai saber que aquele perfil é de redação, né? A introdução é a bio da tua redação. A introdução é a bio do teu texto. A gente olha para a introdução e deve ter uma visão geral do que é o texto. A gente olha para a introdução e a introdução deve resumir a ideia geral do texto, tá bom? A introdução, cara, é o que vai dar a primeira impressão no leitor. A introdução é a porta de entrada para o teu texto. Não adianta fazer um bom texto, e eu até digo que não é um bom texto aquele texto que não tem uma boa introdução. Apesar das demais partes estarem bem organizadas, se você não introduziu bem o teu texto ele não é um texto bom. E ele vai ser despontuado, pode ter certeza. Se vocês prestarem um pouco de atenção, na introdução tem todas as informações que você vai tratar no texto. Só que de forma reduzida, óbvio. Por quê? Por que um texto dissertativo argumentativo traz todas essas informações logo na introdução? Porque ele é um texto muito, muito, muito objetivo. Ele é um texto que vem para dizer e diz aquilo que veio para dizer. Tá bom? Então, existem algumas regrinhas para que você elabore o teu texto. E a principal delas é: apresente o projeto textual na introdução. Gente, por que isso? Porque o avaliador, ele busca elementos pontuais no teu texto. Ele busca elementos pontuais. A busca de elementos pontuais deve ser facilitada por você, autor. Tudo bem? Então, se você facilita para o avaliador ter logo de cara na introdução todos os aspectos do teu texto, tenha certeza, o teu texto ele vai ser muito bem avaliado. Quando eu falo que ele vai ser muito bem avaliado, não significa que ele vai ter uma nota alta. Significa que o avaliador vai olhar para o teu texto e lê-lo de uma melhor forma, para então computar os pontos da maneira mais fiel ao que a tua redação realmente merece, tá bom? E existem elementos que são obrigatórios na introdução. Existem elementos obrigatórios e existem elementos opcionais. Os elementos opcionais a gente nem trabalha agora de início, porque você precisa saber quais são os elementos obrigatórios que, se faltarem, você vai ser despontuado, tá bom? Certo. Antes da gente iniciar falando sobre introdução, antes de eu iniciar a falar de cada um dos elementos obrigatórios, eu devo dizer para você, hoje, na nossa aula, nós iremos tratar apenas de um elemento obrigatório, que é a contextualização. Vou te explicar a fazer isso, ok? Mas antes ainda disso, eu quero que você entenda uma coisa. Se a introdução ela é o resumo da tua redação, resumo a gente faz após fazer a redação, não é isso? Deixa eu melhorar isso. O resumo nós fazemos de uma obra que já está completa. Então eu pego um livro que está lá completo e eu faço o resumo. A introdução, para alguns estudantes, é a última coisa que eles fazem na redação. Não há necessidade disso. Por quê? Porque eu vou ensinar uma técnica para vocês de já fazer a redação pelo método dedutivo, ampliar a introdução para que ela se torne um desenvolvimento. Alguns estudantes fazem o seguinte: eles elaboram o desenvolvimento, elaboram a conclusão e fazem a introdução por último. Isso pode gerar confusão mental, você pode cometer erros e você pode gerar contradição no teu texto. Então, se você não for um escritor muito bom, não utilize essa técnica.
A técnica que nós iremos utilizar é o método dedutivo. Então, nós vamos partir do geral para o específico. A gente vai trazer na introdução os aspectos gerais da temática e vamos trabalhando especificamente os elementos dessa temática, tá bom? Ok? Então, vamos lá. Já que você já sabe que projetar o texto é trazer para você elementos e dados que vão facilitar na escrita do teu texto, já que você já aprendeu a fazer isso, e você já está aprendendo a fazer essas pesquisas, vamos colocar em prática. Bora lá, bora colocar em prática. Você pegou a temática, né? Você trouxe o tema da redação. Primeira coisa que você faz é analisar as relações entre as palavras-chave. Quais são as palavras que especificam as outras? Para que eu entenda de que forma eu irei desenvolver esse tema. Os temas não são desenvolvidos todos da mesma forma. Cada grupo temático traz uma maneira diferente de desenvolvê-lo. Alguns grupos temáticos requerem que você apresente uma solução para um problema. Alguns grupos temáticos requerem que você apresente causas, apresente consequências, justifique, explique, né? Então, dependendo do tema, a tua postura sobre ele muda, tá? Depois a gente vê uma aula só sobre como analisar temas da redação, tá bom? Vamos focar agora na estrutura textual. Você pegou o tema, analisou as relações entre as palavras e percebeu quais as informações que você precisa para desenvolver o texto. E aí você vai listar essas informações, como no teu projeto textual. O teu projeto textual é a forma de organizar as informações que você irá utilizar no texto, ok? Lá no projeto textual eu já indico para os meus estudantes que classifiquem essas informações quanto à função delas no texto. Então eu vou ter informações que são tese, eu vou ter informações que são contextualização, vou ter informações que são hipóteses. Todas essas informações, elas deverão estar contidas, na nossa introdução. Por quê? Porque os 3 elementos da introdução são contextualização, tese e hipóteses. Mas antes, depois de fazer toda essa explanação, vamos resumir o que a gente falou. Primeira coisa, o projeto textual serve para que você tenha acesso às melhores informações para compor o texto. Segundo item, nosso texto dissertativo argumentativo é composto por 4 partes. Quais são? Introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e conclusão. Ok? Nós iremos, a partir de hoje, pelas próximas 3 aulas, estudar introdução. Ok? O que é a introdução textual? O que é essa parte? É a parte que apresenta o texto para o leitor. É a parte que contém o projeto textual que você escolheu. É a parte que apresenta o teu ponto de vista para o leitor. Tudo bem? Quais são os elementos essenciais da redação? Quais são os elementos essenciais da redação? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Pronto. Quais são os elementos essenciais da introdução? Contextualização, tese e hipóteses. Contextualização, tese
e hipóteses. Sendo assim, a nossa introdução tem 3 elementos. Sendo assim, a nossa introdução vai ter 6 linhas. Por quê? Porque cada elemento vai ter 2 linhas. Qual a importância disso, professor? Lembra da regra de ouro que eu já falei? Períodos curtos. Escreva períodos curtos. Um período de 2 linhas, ele é um período ideal. Ele não é nem muito curto e não é nem muito longo. Ele não vai exigir tantas pontuações de você, no máximo uma vírgula. E essa vírgula ela vai ficando intuitiva. Você consegue entender em que momento, em que local colocar a vírgula. Tá bom? Nossa introdução tem 3 elementos: contextualização, tese e hipóteses. Cada elemento tem 2 linhas para que a gente obedeça a regra de ouro. Escrever períodos curtos. Então, cada período da minha introdução, 2 linhas. No total, a introdução terá 6 linhas. E eu vou conseguir apresentar as 3 informações obrigatórias. Essas 3 informações são chamadas de projeto de texto. As 3 informações são chamadas de projeto de texto. Porque se vocês forem prestar atenção, nessas 3 informações estão todas as informações que eu irei trabalhar. Tá bom? Logo de cara, eu apresento a contextualização. O que é a contextualização? O que é contextualização? É a apresentação do tema trabalhado no texto. O que é a contextualização? É a apresentação do tema trabalhado no texto. Nós podemos realizar essa contextualização de diversas formas. Nós podemos realizar essa contextualização de diversas formas. Eu vou apresentar algumas formas para vocês. Mas antes, sabemos que a contextualização é a apresentação do tema. A contextualização é a apresentação do tema da redação. O próximo elemento obrigatório é a tese. A tese é o meu posicionamento enquanto escritor, autor, acerca do tema que eu estou trabalhando. Então, tese é a contextualização sendo criticada por mim. Eu apresento uma crítica àquela contextualização. Eu acabei de apresentar o tema e eu vou falar para o meu leitor o que é que eu penso sobre esse tema. Somente isso. Quanto mais crítico, reflexivo você for, melhor. Algumas pessoas inventaram uma falácia de que a gente não pode tomar partido no texto, né? Que a gente não pode tomar partido no texto. Isso é besteira, balela. Você deve defender um ponto de vista. Óbvio que os teus pontos de vista, eles devem ser pontos de vista crítico. Pontos de vista crítico, né? Ponto de vista crítico, objetivo, baseado em elementos oficiais e não em mero achismo. Não existe lugar na redação para achismos. Não existe lugar na redação para senso comum. Não existe lugar para preconceitos, por exemplo. Não existe. O nosso texto ele tem que ser um texto objetivo, o mais objetivo possível.
ok? E você tem que tomar partido, sim. Você tem que defender um ponto de vista a partir de um viés, certo? Isso é tua tese. Então, o segundo elemento da introdução chama-se tese. Tese é o ponto de vista seu acerca do tema da redação. O terceiro elemento obrigatório da introdução são as hipóteses, que podem ser chamadas de, alguns professores chamam de argumentos, mas eu não chamo, porque para mim o argumento é uma comprovação da própria hipótese. Porque assim, no finalzinho da introdução, no último período da introdução, nós apresentamos para o leitor o que iremos trabalhar nos 2 parágrafos de desenvolvimento. Cada parágrafo de desenvolvimento ele traz um recorte da temática a partir da tua tese. O parágrafo de desenvolvimento nada mais é do que isso. É um recorte da temática a partir da tua tese. Se é um recorte da temática, eu não posso, no mesmo parágrafo, falar de 1000 coisas. É um recorte, é uma forma de ver a temática. E essa forma de ver a temática, ela tem que ser antecipada lá na introdução, porque eu não falei que a introdução ela contém o projeto do texto, o resumo do texto. Então, na introdução, eu já preciso saber, de forma ampla, lógico, geral, o que é que eu vou tratar em cada um dos parágrafos. Tudo bem? Sendo assim, o último período da introdução, ele fica como se fosse uma lista de 2 elementos. Eu vou falar mais ou menos, essa problemática é acentuada por... E aí eu trago um elemento e outro elemento. Então sempre vai ter essa conjunção e. Isso e isso. Os principais resultados dessa realidade são isso e isso. E aí, em cada parágrafo do desenvolvimento, eu vou tratar de um desses elementos. Tudo bem? Algumas pessoas misturam tese e hipótese e chamam tudo de tese. Porque eles fazem um período composto um pouco maior e aí apresentam o ponto de vista crítico e já dão o recorte argumentativo, né? Só que a tese não é isso. A tese, ela é genuinamente o que você pensa. As hipóteses, que algumas pessoas chamam de argumentos, são o caminho que você levou para chegar aonde você está hoje, né? Esse caminho que você levou o que foi que você estudou, o que foi que você leu. Se você diz que o trabalho escravo ele deve ser combatido pois é um atentado contra a dignidade da pessoa humana, você vai falar 2 coisas que irão convencer o teu leitor do que o que você acabou de falar. Isso se dá principalmente, já que a gente está falando de combate, isso pode se dar a partir de maiores investimentos na fiscalização e do enrijecimento das penas para quem comete esse crime. Olha só, um aspecto, outro aspecto, os 2 aspectos tratando sobre trabalho escravo, com foco em evitar o trabalho escravo, combater o trabalho escravo a partir da punição de quem proporciona trabalho escravo. Tá bom? Tremeu aqui. Pronto. Esses são os 3 elementos da introdução. Você não precisa escrever mais nada. Tem gente que fica teimando em escrever 4 períodos na introdução, sendo que um desses períodos nada mais é do que uma repetição de outro. Ou uma repetição da contextualização,
ou uma repetição da tese. Então eu tenho duas frases falando a mesma coisa de formas diferentes. O avaliador, na hora que ele pega um texto com esses problemas, ele já vai olhar, esse aqui está querendo só encher linguiça. Ele não sabe desenvolver o tema, ele está só enchendo linguiça. Então, se você utiliza duas frases para falar a mesma coisa dentro da introdução, vai ser muito mal avaliado. E para evitar isso, o caminho é realizar uma introdução com três elementos, de forma objetiva, rápida, direta. Só isso. Ai. Introdução. Introduzir é pôr para dentro. Foca nisso. Introduzir é pôr para dentro. Pôr para dentro o quê? Do quê? Já falei que a introdução é a porta de entrada da tua redação. Acabei de falar que é pôr para dentro. O que é que você vai pôr para dentro do texto? Tema do texto, teu ponto de vista e a tua estratégia argumentativa. O teu avaliador, quando ler as primeiras 3 informações do texto, as primeiras 6 linhas, já vai saber o tema do texto, já vai saber o teu ponto de vista sobre esse tema e já vai saber a tua estratégia argumentativa. Por que que isso é importante? Para que o avaliador tenha noção imediata da maneira que você irá conduzir o texto. Isso é importante para que ele saiba a melhor forma de te avaliar. Certo? Assim sendo, as 3 informações que você apresenta na tua introdução têm que ser muito bem elaboradas. Muito bem elaboradas. Vamos aprender 5 formas, somente 5 formas de elaborar a primeira informação do texto. Cara, apresentar o tema para o avaliador é extremamente importante. Para que ele perceba que você não fugiu do tema, para que ele perceba que você não tangenciou o tema, tá certo? Apresentar o tema é dizer para o leitor, leia o meu texto. Eu estou falando disso aqui, certo? Então, de forma prática, como que eu faço a contextualização? É uma frase de 2 linhas, vai ter no máximo uma vírgula. Eu não oriento que você faça 2 períodos simples, separados por ponto. Não oriento. Muito estudante tem feito isso, não fica legal. Reúna em um período composto, no máximo separado por vírgula ou com as relações conjuntivas do período composto, tá bom? Você vai olhar para o tema, tirar as palavras-chave do tema, pensar em sinônimos para essas palavras-chave, isso você vai fazer lá no seu projeto textual, e na contextualização, você vai fazer um comentário sobre o tema, dentro dessas 5 técnicas que eu vou já mostrar, de modo que o leitor perceba acerca do que o texto irá tratar. Lógico que você não vai escrever, esse texto irá falar de trabalho escravo. Gente, por que eu estou falando de trabalho escravo? Porque essa aula está sendo gravada no dia 13 de maio, dia da abolição da escravatura. Ok? O que eu estava falando? Sim, você não vai ser um monstro de falar o tema do texto é
Abolição da escravatura. Não. Você vai falar isso de uma maneira não tão direta assim também, né? Pelo amor de Deus. Bora lá. Se você consegue destravar as duas primeiras linhas da introdução, você consegue destravar o teu texto. Você consegue escrever esse texto de uma maneira mais mais rápida, mais direta, certo? Então bora lá. 5 técnicas, 5 formas de iniciar o texto dissertativo argumentativo. Se eu falo iniciar o texto dissertativo argumentativo, é as duas primeiras linhas. Tá bom? Porque senão eu falaria 5 formas de escrever a introdução. Não. Eu vou iniciar o texto pela contextualização. Então, são 5 maneiras de fazer a tua contextualização. Primeira maneira, citação. Citação. Você pode apresentar uma citação. Quando você for apresentar uma citação, tome muito cuidado com as fontes. Só utilize uma citação direta se você tiver certeza da fonte. Se você tiver detalhes da fonte, diga. Por exemplo, você sabe que a frase é de fulano, escrita no livro tal. Fala isso. Segundo o fulano de tal, em seu livro tal, tal, tal. 2 pontos, blá, 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 blá. Ou, fulano de tal, em seu livro tal, ensina que, abre aspas, blá, 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 blá. Tá bom? Se você fizer uma citação que continue a sua fala, você não coloca ela em maiúsculo. Se você fizer uma citação e ela não estiver iniciando, ela for um trecho da metade da frase original, você não coloca em maiúsculo, você coloca minúsculo. Depois de 2 pontos, não requer maiúsculo, a não ser que seja o início da frase. Que a frase esteja iniciando ali mesmo. Aí você coloca aspas, maiúsculo e continua. Se não for o início da frase, se não for uma frase completa, se você retirou lá da metade da frase a citação, você não coloca a primeira letra da citação em maiúsculo, coloca em minúsculo, finaliza. Outra coisa, quando você copia trechos e o final dessa cópia for coincidir com o final da frase original, ela vem com um ponto. Aí você traz o ponto, fecha aspas e coloca mais um ponto. Você me entendeu? Se na citação original ela tiver o ponto, ela encerrou o pensamento ali, você coloca o ponto da citação original, fecha aspas e coloca o ponto que é o ponto respectivo ao período que você está escrevendo. Tá bom? Não é fechar aspas e ponto. Tá? Você tem que colocar o ponto da citação, fecha aspas e colocar o ponto do período. Tudo bem? Gente, fazer citação é interessante, por quê? Porque dependendo da fonte, você já inicia o teu texto com uma informação validada, de qualidade e até forte. Né? Uma citação forte, uma informação que traz credibilidade para o teu texto. Tudo bem? Eu gosto demais de utilizar citações. Só que eu não uso necessariamente citações diretas. Eu gosto de fazer citações indiretas para os meus textos, né? Para que eu consiga... Por quê? Porque pode ser que eu esqueça da forma como a citação está. Não invente coisa na sua redação. Não invente coisa, tá bom? Porque se o avaliador quiser, ele pode pesquisar. Ele não está fechado numa bolha corrigindo a tua redação. Ele pode estar na frente do computador, né? Inclusive, esses textos são encaminhados assim.
não vão por malote, eles são encaminhados digitalmente, certo? Então, não vacila, não inventa coisa. Primeira técnica para escrever as 2 primeiras linhas, citação. Outra coisa, quando você finaliza a citação, você tem que dizer que isso tem a ver com o tema da redação. Você tem que falar que isso tem a ver com o tema da redação. Então, fulano de tal, em seu livro tal, explica que o trabalho escravo é isso, isso e isso. O que justifica ou o que motiva a luta constante contra esse crime. Que aí fala, né? O tema é lá, combate ao trabalho escravo no Brasil. Então você tem que trazer elementos do tema para relacionar com essa citação. Tá bom? Sempre traga as informações para o contexto temático. Senão a informação fica solta e você perde em coerência, perde em coesão. Ok? Segunda técnica para realizar a contextualização na introdução. Alusão histórica. O que é uma alusão? O que é uma alusão histórica? É você fazer uma referência, uma menção a fatos históricos. Por quê? Fatos históricos, gente, só se torna fato histórico aquele fato que realmente tem uma repercussão importante para a humanidade. Então, só está no livro de história ali, né, hipoteticamente, aquilo que ganhou destaque, né, na existência humana. Então, você pode fazer uma alusão histórica. Essa semana, por exemplo, eu recebi uma redação falando sobre... Não, eu escrevi uma redação sobre o uso da tecnologia no mercado de trabalho, né? Essa redação ela iniciou falando sobre a Revolução Industrial. O que foi a Revolução Industrial, se não a inserção de novas tecnologias para os ambientes de trabalho, né? Então a Revolução Industrial ela é um marco histórico. Então aí eu falo, a Revolução Industrial foi um marco histórico na utilização de novas tecnologias dentro das diferentes frentes trabalhistas, frentes de trabalho. E o que deixou... Na verdade, não lembro o que eu escrevi. Mas eu sei que eu terminei assim. O que... não lembro. Eu sei que finalizou a contextualização falando sobre... falando que isso persiste até hoje, alguma coisa assim, né? Para poder juntar com o tema. E deu muito certo, cara. Deu muito certo. Como fazer uma boa alusão histórica? Como? Primeira coisa, tem que realmente fazer sentido, pô. Tem que realmente se relacionar com o tema. Segunda coisa, cara, tu tem que ter lido esse trem. Dificilmente um estudante que só pega informação pronta na internet e para tentar jogar na redação vai fazer uma boa redação. Sabe por quê? Porque ele não passou a informação por um processo de compreensão, interpretação, crítica e utilização. Isso é leitura. Se você pega, modelo pronto, que eu odeio, cara, odeio modelo pronto. Odeio, velho, odeio. Se você pega esse modelo pronto e só joga lá e coloca só naquele pedacinho a tua tese ou o teu tema, todo professor percebe que você só adequou, né? E muitos não conseguem fazer essa adequação. Quer detonar na UEMA? Leia. Quer detonar na UEMA? Leia, leia. Então, assim, você quer fazer a tua redação com uma alusão histórica, você precisa ter bagagem de leitura. Então, o que é que você vai fazer hoje? Hoje. Vai começar a pesquisar fatos históricos para utilizar no teu texto. Simples.
Professor, mas qual? Como? Ai, meu Deus! Lembra que eu falei para vocês que o segredo são os eixos temáticos? Lembra que eu falei que os segredos são os eixos temáticos? Como é que você vai, inclusive, o segredo para qualquer estudo de redação, cara, independente do método, é estudar por eixos temáticos. Por quê? Você já consegue fazer a projeção de todos os textos relacionados naquele eixo. Se você for, por exemplo, estudar uma redação sobre saúde, por mais que você escreva diversos temas, todos eles vão se tratar de saúde. E tu pode, por exemplo, utilizar o mesmo contexto histórico para vários temas. Isso não é contexto coringa. Né? Isso é estratégia argumentativa. É você perceber que a mesma informação ela pode ser trabalhada de forma diferente para cada tema que eu for explorar. Ok? Estudar eixos temáticos é perceber isso, as relações entre os temas para aquele eixo. E iniciar uma redação com uma alusão histórica requer de você leitura de elementos históricos. Simples. Onde é que você vai achar isso? Você precisa pegar um livrão de história e ficar lendo? Não, cara. Faça pesquisas direcionadas. Se você está escrevendo uma redação sobre pandemia, quais foram as piores pandemias da história da humanidade? Qual a pior pandemia da história da humanidade? A peste negra? A gripe espanhola? A gripe aviária? A AIDS? Né? Saiba utilizá-los. Saiba utilizar essas informações. Tá certo? Por isso a importância de criar repertórios. Por isso a importância de criar cadernos de repertórios. Tudo bem? Já vimos a primeira forma de iniciar, de fazer uma contextualização, que é a citação. Falei agora da segunda forma, que é a alusão histórica. E a terceira forma? Conjunto de elementos. Isso aqui muita gente gosta de fazer. Eu acho uma besteira, mas eu preciso dizer, porque muita gente me entrega a redação assim. O que é um conjunto de elementos? Uma listinha. Eu vou dar um exemplo aqui que o material está dando. Político, econômico, religioso. Esses são alguns dos motivos que já levaram à existência de muitos fluxos migratórios pelo mundo. Eu listo e eu digo que são. Listo e digo que são. Listo e digo que são. Ok? Sempre é importante fazer isso dentro do mesmo período para que não fique a informação solta lá. Tá bom? Cor, sexo, gênero, né? Cor, gênero, origem. Esses são os principais motivos do preconceito no Brasil. Beleza? Uma coisa muito fácil, cara. São elementos que descrevem o contexto. São elementos que descrevem o tema. Simples, 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 simples. Nem vou me demorar nisso. Ok? A quarta forma de iniciar um texto dissertativo, de fazer a contextualização, é com uma contraposição. A ideia é apresentar uma informação e permitir que a tese seja uma contraposição a ela. Como assim? Por exemplo, sabe como que fica muito, muito legal isso daqui? Quando eu apresento a Constituição. A Constituição da República Federativa do Brasil, a Constituição de 88, prevê em seu artigo 6º diversos direitos sociais, entre eles o direito ao lazer, que deve ser, entre eles, o direito indisponível ao lazer. Entretanto, olha a tese, a forma como eu iniciei a redação, ela permite que a tese chegue e contraponha. Entretanto, a realidade brasileira não materializa esse direito. Entretanto, esse direito não é materializado na realidade brasileira. Entretanto, os brasileiros não usufruem desse disposto constitucional. Sacou? Então,
eu inicio a redação de maneira que eu consiga, na tese, realizar uma contraposição. Quais são os conectivos de contraposição? Entretanto, todavia, contudo, mas, porém. Legal, né, velho? Vixe, eu sou apaixonado por isso. E aqui também nós gostamos bastante a definição ou conceituação. São duas coisas diferentes, mas estão na mesma estratégia e você pode escolher um ou outro. Definição. O que é definição, cara? É dizer o que o dicionário fala. Racismo. Você pode falar assim, ó. Para o dicionário Howells da língua portuguesa, para o dicionário Aurélio da língua brasileira, e a língua portuguesa, não é a língua brasileira. Você pode falar língua portuguesa do Brasil. Mas, se você não falar língua portuguesa, tá errado. Não é a língua brasileira. É língua portuguesa do Brasil. Língua portuguesa adotada no Brasil. Língua portuguesa. Acabou. O dicionário Aurélio de língua portuguesa define racismo como sendo aí você vai dizer a definição. Você precisa colocar entre aspas? Não, não precisa. Você precisa botar depois de 2 pontos? Não precisa. Mas é isso. Racismo é isso, 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 segundo o dicionário fulano de tal, porque você está definindo. Se você for fazer uma conceituação, aí sim, você não precisa dizer que foi o dicionário, porque é um conceito, então a forma como alguém entende aquilo, ou até mesmo você. Você pode dizer, pode-se afirmar que o racismo é isso, isso, isso e isso. Você conceituou sem problema nenhum, tá bom? Então, quais são as 5 formas de contextualizar o tema na nossa redação? Citação. Lembre-se, não esqueça de transformar a citação em uma informação produtiva, fazendo no finalzinho da citação um gancho com o tema. Alusão histórica, não vacila, leia os principais aspectos históricos sobre os principais eixos temáticos. Quais seriam os principais fatos históricos com relação ao trabalho? Governo de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, pô. O cara criou a CLT, né? Consolidação das leis trabalhistas. Ele pegou tudo que era lei trabalhista e juntou num livrão só. Entendeu? Getúlio Vargas. Professor, eu posso ficar utilizando aspectos gerais? Pode, desde que... Olha só, entenda! A tua contextualização, ela vai dar o norte para o teu texto e ela vai dizer o que o leitor vai encontrar no texto também. Por exemplo, quando eu faço uma contextualização, uma alusão histórica na minha contextualização, lá no desenvolvimento eu trago elementos também da historiografia. Então, os meus repertórios socioculturais, eles também vão ser alusões históricas, ok? Para que não fique um monte de coisa sendo jogada, uma citação, uma letra de música, um filme. Não. Eu vou criar um texto bonito, um texto bem organizado, com elementos elementos dos mesmos grupos, ok? Então, se você traz uma alusão histórica lá na contextualização, traga aqui nos repertórios também, tá certo? Apresente as hipóteses a partir da história também. Se você traz citação lá na contextualização, nos repertórios, trabalhe citações. Uma coisa interessante conheça o autor que você vai citar. Por exemplo, se você for citar Machado de Assis, no desenvolvimento, não cite José de Alencar, não cite fulano de tal. Se você for citar outro autor no desenvolvimento, sempre traga para o autor principal a fala final, tá certo? O que vai te fazer ganhar o avaliador não é a quantidade de informações, é a qualidade dessas informações, ok? E para ser considerada como qualidade, ela tem que ser pertinente, tem que estar relacionada ao tema, tem que ser validada, tem que ter uma fonte fiel, com credibilidade, e tem que ser produtiva, tem que fazer com que a informação ela acrescente alguma coisa ao debate, ok? Que mais? Deixa eu repetir isso aqui que eu acabei de falar. Quando você escolhe um autor para citar no teu texto,
trabalhe esse autor. Trabalhe. Traga outras obras dele no desenvolvimento. Traga outras falas dele no desenvolvimento. Fica muito show. O avaliador ele vai perceber que você tem uma estratégia argumentativa definida. E essa estratégia ela partiu de uma leitura aprofundada da temática, né, em várias áreas. Ok? Alusão histórica, citação. Conjunto de elementos, que é aquela listinha, né? Pão, água, óleo, azeite. Esses são os elementos básicos da cesta. Esses são os elementos principais da cesta básica brasileira, que estão cada vez mais caros. Quarta forma de iniciar o texto dissertativo, contraposição. Lembrando que a contraposição ela não está lá na contextualização. A contraposição ela vai surgir da relação entre a contextualização com a tese. Então eu escrevo algo na contextualização que permita que eu contradiga na tese. E aí a tua tese vai ser isso. E fica muito top. Muito top. Quando você apresenta uma realidade e você contradiz ela. Você fala, epa, mas não é isso que está acontecendo. E a melhor forma de fazer isso é utilizando as leis. Ok? Por fim, definição ou conceituação. Definição é a apresentação do termo a partir do dicionário. Fale qual foi o dicionário que você leu. Fale. Para isso é simples. Se você já tem os eixos temáticos, você sabe quais são as palavras principais que você vai utilizar nessas redações. Aquelas palavras que são definição, você pesquisa no dicionário e escreve na frente. Racismo, mulher, feminicídio, trabalho, o que é cada um. Ok? Conceito já é diferente. Já é como que alguma pessoa ou um órgão ele entende aquilo. Por exemplo, trabalho para o dicionário é uma coisa, trabalho para a Organização Internacional do Trabalho é outra. Então, se eu falo, a Organização Internacional do Trabalho diz que, ou entende trabalho como sendo, eu não estou citando, eu estou conceituando, tá bom? Citação é fala de alguém, acabou, pronto, beleza? Então, essa é a nossa aula de introdução. Nós teremos 3 aulas de introdução. Meta para você. Meta para você, bebê. Você já está trabalhando o projeto textual. Você já está fazendo o projeto textual dos eixos, ou melhor, de um eixo, né? Eu acho que é saúde. Faça contextualizações agora. Treine contextualizações, ok? Não esquece que redação é treino. Beleza? Deus abençoe a todos vocês. Fiquem em paz e vamos para a luta que a jornada já começou.